Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um dia, mais um sábado, né? De comentários, né? O comentário de hoje é sobre mérito. Antes de começar o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, né? Aos meus mentores, guias, guardiões, ao meu anjo guardião, né? Por mais um comentário, né? E o objetivo desse comentário é levar uma mensagem para uma irmã, um irmão que está necessitado dessa informação, né? Então peço a permissão a Deus para dar para o iniciado mais um dia de comentário, dizendo dos dois lados da vida, do fundo do coração, graças a Deus. Então o mérito é um merecimento das nossas causas, nossas ações, né? A partir do momento que nós elevamos a nossa moral, nós recebemos méritos. Então, a melhor forma de trabalharmos as nossas virtudes para recebermos méritos é estudar e praticar o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Eu recomendo sempre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E Ramatiz nos fala que o Evangelho, né, do Mestre Jesus de Nazaré é uma miniatura legislativa do cosmos. Então, temos que entender essa grande importância, né? E eu vou, assim, falar de causa de alguns médios, inclusive eu, né? Também eu me incluo, né, nesses comentários sobre os méritos que eles receberam de suas causas. Eu vou falar da médium Ivone do Pereira do Amaral, que ela demorou 30 anos para escrever o seu livro, Memórias de um Suicida, né? Ela escrevia e daqui a pouco ela passava para Bezerra de Menezes, dar uma olhadinha, ele mandava ela se aprofundar mais, então foi 30 anos. Esses 30 anos que ela escreveu esse livro, ela recebeu uma moratória de 500 anos para onde ela quiser ir no universo. Então ela tem 500 anos para ir para onde ela queira ir no universo, né? Aí ela recebeu essa moratória. Então você vê a importância do mérito dela, né? E cada um, o mérito ele vem com cada um. Aí tem uma passagem de Divaldo, né? Que uma moça foi procurá-lo lá na Mansão do Caminho, porque ela não tinha dinheiro para pagar uma dívida, uma conta lá e tal. E ela foi lá pedir o Divaldo, se o Divaldo poderia arrumar para ela. Só que o Divaldo não tinha o dinheiro para arrumar para ela. E ele ficou pensando, nesse tempo que ele está pensando, aparece a Joana de Ângeles para ele. E fala para ele, olha, explica para ele por que aquela moça está ali. Que a fé dela foi muito grande, mas muito grande, na prece que ela fez, que essa prece chegou diretamente para Jesus. E aí Jesus encaminhou ela para o Divaldo. Então vem a importância da prece, a força da prece e o mérito que ela teve de essa prece chegar na mão de Jesus. E ela ser atendida por Jesus, né? E ele encaminhar ela ao Divaldo. Então é uma grande importância. Então o mérito ele é importante para a gente, que ele nos ajuda. Eu vou contar assim, às vezes nós temos missões e não sabemos que estão dentro dela. Eu fiquei 8 anos dentro de uma missão, 8 anos não, mais ou menos quase 10 anos dentro de uma missão, que agora que eu vim saber, depois de muito tempo, que eu já tinha executado essa missão. Então a minha missão, eu não sabia, eu tinha que tirar um determinado grupo da caminhada do mal. Eu não sabia, né? Então aconteceu o seguinte,
Quando eu saí da universidade, eu montei um projeto de trabalho, né? E esse projeto, ele só poderia ser concretizado eu indo para São Paulo, porque lá eu tinha um conhecido empresário e ele ia me encaminhar para as empresas grandes que tinham lá em São Paulo. Muito bem, aí ele morava em Campinas, eu fui para Campinas e tal, só que eu não conseguia falar com ele. Para ele me levar, ele marcava e não ia, então era sempre um problema. Aí não deu certo, eu fui para a capital, São Paulo, fiquei um tempo lá. Aí retorno para o Rio de Janeiro. Aí eu falei, o que eu vou trabalhar? Porque esse projeto era para São Paulo e não era para cá. E eu fiquei pensando, falei assim, eu antes, na universidade, eu dava aula para os colegas que tinham dúvidas de matérias, né? Eu estava lá, dava aula, ajudava nos trabalhos e tal. Eu falei, por que eu não vou dar aula particular? Já que eu tenho um certo conhecimento. E comecei a dar aula particular para a terceira série, né, primária. E aí começaram a vir alunos de outras séries, do ensino fundamental, médio, né? Em um ano, mais ou menos, eu já estava com 60 alunos por dia. Era tudo assim, CA, ensino fundamental, médio, vestibulando, né? Pessoas que iam fazer concurso, eu dava aula. Então, aqueles que poderiam me pagavam, aqueles que não tinham condições não me pagavam. E a maioria desses estudantes, eles eram problemáticos, porque eles moravam com os pais, onde tinham conflitos dentro dos seus lares, os pais estavam separados, filhos que moravam com as avós ou as tias, né, criado por eles e tal. E aí, esse problema deles, eles botavam no estudo, então tinha problema de rendimento. Então, esses meninos vendo estudar comigo, eles passavam de ano. Não sei o que acontecia, passavam de ano. E tinha uma mãe que me procurou, várias, né, que falaram comigo, né? E ela falou para mim, olha, meu filho está 5 anos na 5ª série, né? E ela também era separada. Ela morava com a mãe dela e morava com mais vários irmãos, com os filhos lá também e tal, tudo numa casa só. E ele sai toda noite, só chega de manhã em casa, e 5 anos. Então, tudo bem, veio para estudar comigo e tal. Aí eu falei a minha metodologia de trabalho e começamos a estudar. Então ele passa para a 6ª série, vai estudar um supletivo, passa da 7ª para a 8ª. E nesse meio termo, todos que estavam comigo me pediram para trabalhar um futebol também com eles, né? Eu falei, os sábados de manhã não atrapalha ninguém, mas tem que ter resultado de vocês para trabalhar, para futebol, né? Eu fui o técnico deles. Então, e as meninas também, então, e não tinha um local para a gente treinar. Aí eu procurei uma escola pública e expliquei a situação, se eles poderiam emprestar, né, para a gente, já que eu estava trabalhando com essas pessoas, eu não estava ganhando nada para isso, e que eu ia não precisava pagar, né? Aí ela me cedeu a quadra aos sábados, das 8 até as 11 horas da manhã. Então aí eu dividia a faixa etária, os meninos e tal. E aí foi isso, quase 10 anos. Aí eu volto para esse menino que a mãe falou comigo, né, que ele tinha dificuldade de estudar e tal. Eu falei para ele, quando ele passou da 7ª, né, da 7ª para a 8ª, eu falei, olha, por que você não vai fazer estudar numa escola técnica estadual? Eu tenho todo o programa, né, das matérias que vai cair, eu te explico tudo e você tenta. Se passar, passou. Se não passar, não passou. E nesse meio termo ele se irmou de fazer um concurso, passou nesse concurso e passou para a escola. Então ele optou mais para ir para a escola, que ele só queria ver o conhecimento dele. Então ele começou, aí quando ele passou para essa escola, ele muda,
mais ainda, né? Porque ele tendo esse trabalho comigo de mais ou menos quase 2 anos, ele começou a ter a moral dele começou a ser outra. Eu comecei a doutriná-lo ele. E ele parou de ficar dormindo assim tarde, saindo todas as noites, né? Então ficou mais mais uma pessoa séria no caminho do bem. Beleza. E hoje, graças a esse estudo que ele fez na escola técnica, que virou uma profissão dele, se não me engano é de patologia, não me recordo. Ele trabalha no hospital, nisso ele mudou bastante, né? E outros também tinham a mesma posição dele. Então, por que eu estou relatando isso? Mais ou menos 2 anos atrás, né? Aí eu parei de dar aula, né? Parei de dar aula nesses 8 anos, parei de dar aula e falei que eu estava com um projeto, né? Um projeto profissional de trabalho, de fotografia e tal, que eu não estava dando para me conciliar as duas atividades, então eu tinha esse trabalho profissional, né? Então falei com eles e tal, e aí falei com as mães, que também ia parar o futebol, né? Então foi 8 anos assim. Aí mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu tô na rua, na Avenida Maracanã, próximo ao Maracanã, eu ia pegar o metrô ali no Maracanã. E aí passa uma ambulância próximo de mim, e um pouquinho mais na frente ela para. E dentro tem um paramédico e começa a me gritar, né? E eu olho para trás e vejo, era um ex-aluno também, que era problemático e tal. Ele fala assim para mim: obrigado por tudo, se não fosse por ti eu não estaria hoje aqui e tal, né? Por tudo, pelo futebol, pelas palavras de consolo, que não sei o quê. E eu fiquei pensando, né? Aí a gratidão, aí fui embora, ele foi embora também. E eu fiquei pensando nisso, né? Mas por que ele começou a se manifestar dessa forma? Eu fiz não só por ele, fiz para todo mundo ali. E aí passou, né? Aí mais ou menos mês passado eu estava estudando e fazendo comentários sobre méritos. E aí me toquei, né, nesse meu trabalho, que foram quase 8 anos, em cima desse grupo. E aí eu entendi a expressão dele, que ali foi a minha missão para resgatar esse grupo da caminhada que estava na caminhada do mal, e eu trouxe eles para a caminhada do bem, né? Então foi uma missão que eu não sabia, né? Então eu demorei 8 anos para fazer esse trabalho com eles, de retirar. Depois que eu retirei eles, essa caminhada do mal, eu fui fazer outro trabalho, né? E uma coisa interessante, porque eu não gosto de fazer isso. Quando eu estou em outra área que não é religiosa, eu não gosto de falar da doutrina espírita. Eu mostro ali minha moral, mostro tudo, gosto de fazer as coisas certinhas, mas não falo nada de doutrina. Agora, ela sai indiretamente. E como eu tinha que respeitá-lo, porque são várias escolas religiosas, era protestante, era católica, era budista, né, que trabalhavam ali comigo. Eu não poderia impor a minha escola religiosa, né? Agora, eu fazia comentários sobre Deus, Mestre Jesus de Nazaré, mostrava para eles aquilo que eu acreditava ou não, né? Mas não de uma forma de encarar, olha, minha religião é essa, tem que ser assim, nada disso. Então eu nunca coloquei isso, nem no trabalho de futebol que eu fazia com ele, eu nunca coloquei nem para as mães, nem para eles, nem para os pais também, né, que às vezes ia lá falar comigo. Então eu não fiz, eu não coloquei dessa forma. Então foi essa minha posição, né, de trabalho. E aí que eu vim entender isso, né, que às vezes nós temos missões, às vezes até grandes, e não sabemos,
no nosso dia a dia, né? As provas são tão grandes que nós estamos lá tão envolvidos, né? Quer dizer, envolvidos nessa situação que a gente não se toca, né? Que ali é uma prova que nós estamos passando, né? E se a gente faz um trabalho bom, né? Vai ter mérito, o resultado vai ser positivo também para a gente, né? Então nesse contexto que a gente tem que ter essa visão também. E às vezes a gente só vai ter isso passando algum tempo. Poxa, eu também atuei numa causa grande também, sem saber que estava atuando nela, né? Então não tem mais nada para falar sobre o comentário de hoje. O próximo comentário vai ser sobre o Esperanto. Eu não vou falar aqui nada do Esperanto, né? Eu vou te explicar por que, né, eu comecei a estudar Esperanto, né? Eu estudo Esperanto por minha conta, né? E não vou falar nada, eu só vou falar através do mundo espiritual, porque eu comecei a estudar mesmo por causa da Atanagildo. Atanagildo é um espírito que trabalha na colônia dos Ramatiz, né? Então eu comecei a estudar a sobrevivência do espírito, e ele falava lá. Então eu comecei a me interessar pelo Esperanto, mas não vou falar nada assim sobre regras, nada sobre palavras, não vou falar nada disso. Só vou contar uma história que eles narraram, né? Atanagildo e Ramatiz, sobre o Esperanto, né? E é muito assim, muito bonito, e Zamenhof também. Então é isso que eu vou falar sobre o Esperanto. Então não tenho mais nada para falar sobre hoje, né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado por mais um comentário desse sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus por esse comentário, né, que foi muito importante, que eu imagino que tenha levado essa mensagem para um irmão, para uma irmã, né, que estava necessitado. Então, gratidão às irmãs, os irmãos que me ouviram, né, que me assistiram. Aleluia, amém.